Hoje vamos acompanhar a parte 1 do anime Saijaku Muhai no Bahamuto, onde um garoto que escondia seu verdadeiro poder de todos acabou sendo transferido para uma escola de mecha-dragões, onde somente garotas estudavam. A história começa 5 anos no passado, onde o Império de Arcadia tinha sido jogado num golpe de estado, e o responsável por tudo era apenas um jovem chamado de Herói Negro, que até então a identidade do mesmo era um completo mistério. De volta ao presente, percebemos alguém correndo, mas ele acaba caindo acidentalmente no banheiro feminino, e após lançar um elogio em cima da garota para tentar se safar, ele acabou piorando ainda mais a situação pro lado dele, e acabou sendo aprisionado após isso. Uma garota misteriosa então aparece em seguida e percebe que ele possuía 2 espadas, o que era bem raro de se ver naquela época. Seguido disso, ele foi levado para conversar com a diretora, e finalmente ele percebe que estava em uma academia, e descobrimos também que o nome do jovem garoto era Lux da Arcadia. A diretora então explica o objetivo da escola para o Prota, e pede para que ele trabalhasse com as garotas dali, apesar de ele ser o único homem por lá. E logo a garota loira do banho aparece reprovando completamente a decisão da diretora e o desafia em seguida para um duelo. O nome da garota era Lizzie e ela era princesa do novo império, enquanto o Prota era príncipe do antigo império. Mais tarde ele acaba levando uma bronca de sua irmã e ela revela que desde o golpe de estado há 5 anos atrás eles acabaram criando uma dívida que até o momento não havia sido paga e portanto era bom que Lux evitasse esse tipo de atenção desnecessária em cima dele. O dia do duelo entre Lux e Lizzie finalmente chega e eles sacam suas espadas invocando seus mecha-dragões para poder batalhar, e o dela era de um tipo divino, o que daria bastante trabalho normalmente para o Prota. Ao iniciarem a batalha foi como esperado, e Lux acabou ficando na defensiva inicialmente, já que mal conseguia se aproximar da princesa do novo império. O Prota então pede desculpas pelo que aconteceu no banho, mas isso acabou deixando ela ainda mais irritada e ela lança uma habilidade ainda mais poderosa, apesar de não ter sido atingido por pouco. Liz então acabou ficando ainda mais irritada com Lux e decide lançar sua habilidade suprema em cima dele, que controlava a gravidade, e repentinamente o mecha-dragão de Lizzie acabou ficando descontrolado, e aparece um homem tocando uma espécie de flauta. O cenário agora era completamente diferente, e um Abyss aparece, que era um monstro das ruínas, fazendo com que todas evacuassem a área, e nosso Prota acaba decidindo juntar forças com Lizzie para poder derrotar o Abyss que tinha aparecido. O mecha-dragão de Lux não era forte bastante para poder derrotar a criatura, portanto ele disse a Lizzie que criaria uma abertura para que ela o finalizasse com seu poder, e após um tempo, ele finalmente consegue a abertura que ela precisava, e ambos acabaram finalmente com o Abyss que tinha invadido a academia. Mais tarde, percebemos que a princesa do Império estava pensando no Prota, e nos aposentos dele vemos ele tendo uma visão de seu passado, onde falava provavelmente com seu irmão mais velho, e ao despertar, percebe que a princesa estava por ali, cuidando dele enquanto dormia. Liz então reconhece as habilidades de Lux e revela o verdadeiro motivo daquela batalha, e era porque ele tinha visto a marca do antigo império nela, e ele promete não contar a ninguém sobre seu segredo. No dia seguinte, Lux havia sido transferido para a academia, e após as formalidades serem feitas, ele acaba encontrando com uma amiga de infância dele, chamada Firufi, e a princesa estava possessa de ciúmes. Após a aula, as garotas estavam rodeando nosso Prota em busca de informações sobre ele, e a princesa pede para que ele se tornasse seu assistente pessoal exclusivo, deixando sua amiga de infância possivelmente com uma pontinha de ciúmes. A garota de cabelos azuis, chamada Crucifer, aparece em seguida, levando o Prota dali, e quando eles estavam a sós, ela pergunta se ele conhecia a história do herói negro no passado, que havia causado a queda do Império, e ela pede para que ele encontrasse esse herói, pois tinha assuntos a tratar com ele. Após isso, Lux acaba acordando com uma companhia inesperada ao seu lado, causando um grande mal-entendido logo em seguida por uma das alunas, e enquanto ele recebia uma bronca novamente de sua irmã, ele revela que na verdade aquilo tudo foi ideia da diretora, que era a irmã mais velha de sua amiga de infância. Saindo dali, ele decide visitar a oficina onde faziam os concertos dos mecha-dragões, e ele descobre que Lizzie na verdade era a mecânica que fazia os reparos por ali, que logo reconhece novamente as habilidades do protagonista e pede para que ele acompanhasse por um tempo. Ao levar Lux para um restaurante, percebe que tinha esquecido sua carteira, e eles tiveram que se contentar com apenas alguns lanchinhos básicos. Mais tarde, a princesa revela sua história, e aparentemente ela havia sido capturada no passado, e a marca era prova de que ela tinha sido capturada pelo antigo império, e após a morte de seu pai, ela acabou se tornando a rainha meio que por obrigação, já que era a única sobrevivente da família real. Durante a noite, Lux acaba se lembrando de seu passado também, onde seu irmão havia aumentado em muito o número de vítimas de seu plano. Voltando ao presente, as garotas se preparavam para uma possível tentativa de invasão, e logo partem dali para poder enfrentar os malfeitores. Chegando lá, elas encontram com uma espécie de geleia gigante, que logo acaba se autodestruindo e de repente vários abis começam a surgir, e o homem suspeito do início aparece também, onde pelo visto era ele quem controlava os abis com sua flauta, e ele era um traidor do novo império. A batalha entre eles então começa, e Liz estava passando por maus bocados inicialmente, até que uma garota volta para reportar o ocorrido e o Prota decide ir até elas para poder ajudar. Liz então acabou sendo derrotada em combate, e o cara suspeito revela que foi ele quem tinha colocado aquela marca em sua barriga, e após ser ferido, Liz iria ser completamente dizimada, mas Lux acaba chegando em seguida e roubando a cena, salvando assim a princesa de ser apagada da história.
história. Depois disso, ele finalmente usa seu segundo Mecha Dragão, que era justamente o da lenda do passado, chamado Bahamut. E nesse momento descobrimos que o herói negro na verdade era o nosso protagonista esse tempo todo, e ele não perde tempo e começa a deletar completamente todos os Mecha Dragões do exército rival por ali, fazendo uma limpeza completa e logo finalizando o traidor do Novo Império junto. No dia seguinte, Lux acabou sendo chamado para uma comemoração surpresa por causa de seus feitos em batalha, e de repente a diretora aparece dizendo que elas decidiram realizar uma competição por ele, onde a pessoa que conseguisse pegar esse papel vermelho dele poderia ter a posse do nosso prota durante uma semana somente para si, e logo o coitado começa a fugir como se não houvesse amanhã. Ele então acaba se escondendo na oficina de Lizzie, que finge querer informações sobre o Mecha Dragão Bahamut, porém ela queria apenas capturá-lo, mas ainda assim ele consegue se libertar. Dessa vez ele encontra com sua amiga de infância e foi mobilizado por ela, mas ele consegue se soltar em seguida também. Aparentemente ele acabou entrando em um vestiário por ali, e logo algumas garotas entram para poder se trocar, juntamente com a garota de cabelos azuis do início, que logo percebe que o prota estava por ali, mas decide manter sua presença um segredo. Quando eles estavam finalmente a sós, ele acaba caindo no jogo dela e entrega o papel pouco antes do tempo acabar, e descobre que ela na verdade havia adiantado o relógio para poder pegar ele no último minuto, e como penalidade ela pede para que ele se tornasse seu namorado durante uma semana. Durante a noite ele conversa com a diretora, e ela mostra o apito que tinha sido pego quando derrotaram um traidor do Novo Império, e pede para que ele confirmasse se aquele apito era ou não a chave para alguma coisa maior. Sua irmã então pede para que ele tomasse cuidado com Crucifer, já que ela aparentava esconder algo. No dia seguinte, ele finalmente se encontra com ela, que logo explica o motivo de querer que ele se tornasse seu namorado durante uma semana, onde basicamente a família dela iria enviar uma governanta em breve para checar os preparativos do seu noivado, e ela queria evitar que esse tal noivado acontecesse oficialmente, já que ela estava sendo forçada a isso. E durante a noite, Lizzie aparece completamente enciumada por Crucifer, dizendo que estava na hora de eles se separarem. Após uns dias, vemos Crucifer com o prota novamente, mas dessa vez aproveitando um pouco dias a sós. E durante a tarde, eles acabaram sendo cercados por alguns malfeitores que queriam algo com ela, e ela pede para que ele criasse uma oportunidade para que ela invocasse seu Mecha Dragão. E após fazer a invocação, ela acaba com os outros mechas com facilidade em seguida, e do nada, Lizzie e a amiga de infância dele aparecem, juntamente com a governanta da família de Crucifer. Durante a noite, a governanta menciona sobre os preparativos para o seu noivado, mas Crucifer revela que agora estava namorando, portanto não seria capaz de dar continuidade nisso, e repentinamente um Lorde aparece, que pelo visto era o pretendente arranjado de Crucifer. O Lorde então, após ouvir sobre o namorado dela, decide chamar Lux para um duelo, e ela sugere para que fosse um duelo em dupla, e aparentemente todos aceitaram as condições da batalha que aconteceria em 3 dias. Vemos agora que o Lorde estava se reunindo possivelmente com uma pessoa suspeita, e de volta ao Lux, Crucifer o agradece por ter aceito o duelo apesar de não ter obrigação nenhuma com isso. Mais tarde, o prota acabou sendo puxado por uma das garotas, e ao entrar em uma sala acaba percebendo que Liz e sua amiga de infância estavam vestidas de empregada para poder servir a ele, e o motivo disso tudo realmente ninguém sabe. Uma reunião entre os líderes estava acontecendo, e eles estavam discutindo sobre um possível Ragnarok que iria acontecer, que basicamente significa o fim do mundo, e um Lorde menciona que seu filho iria ficar responsável por encontrar a arma adormecida que poderia impedir que o fim chegasse. Nesse momento, vemos agora Lux reunido com a diretora e outras garotas, que discutiam sobre as preparações para uma missão que aconteceria no dia seguinte, e ele percebe que Crucifer estava por lá também. Quando a reunião acaba, ela apenas revela que tinha algumas coisas para investigar nessa missão. Depois disso, vemos que o dia da operação tinha chego, e é revelado que o Lorde que era noivo de Crucifer iria participar da missão. E como o nome dele é meio longo, eu vou chamar ele apenas de Barze. Mais tarde, eles finalmente partem para a missão deles, e quando menos esperavam, surge uma criatura ainda mais poderosa, chamada Diablos, que logo parte para cima das garotas, mas o prota entra na frente. Crucifer até consegue acertar um ataque nele, e o Lorde acaba sugerindo para que ele e o prota tivessem um duelo deles ali, e quem derrotasse o monstro primeiro seria o vencedor que ficaria com Crucifer. E ela então tenta novamente acertar Diablos, mas dessa vez não conseguiu sucesso na tentativa e quase foi atingida pela criatura. Quando Barze lança um machado em cima de Diablos, eles se preparam para uma possível explosão que aconteceria em breve, e o Mecha Dragão de Crucifer acabou perdendo parte do controle, e Lux entra na frente dela para poder protegê-la. Depois disso, ele acorda em um lugar suspeito e percebe a presença de sua namorada em seguida. Conforme eles caminhavam, descobrimos que ela estava bem fraca por sinal, mas ainda insiste em seguir em frente já que estava em busca de algo pelo visto, e Lux ajuda a caminhar para o seu objetivo. Eles então chegam em um local completamente suspeito, e ela revela estar atrás do herói negro, pois aparentemente ele poderia ser como ela. Chegando no altar, o prota descobre que a garota azul era na verdade a última sobrevivente das ruínas, e não era uma humana normal daquele mundo.
Após a revelação de Crucifer, as ruínas começaram a desabar e eles acabaram ficando presos por lá, mas não demora para que eles identificassem várias cápsulas onde aparentemente ela tinha sido encontrada no passado. Nesse ponto, ela revela que na verdade seu pai era um explorador, portanto ela era adotada, e ela se deu conta disso quando percebeu que todos à sua volta a ignorava, e por esse motivo ela decidiu se tornar uma cavaleira dos mechas, tentando ter aprovação assim de sua família. Mas no final dessa história triste, ela brinca com Prota dizendo que tudo isso era apenas uma brincadeira, para ver como ele agiria, apesar de ele ter tentado confortá-la. E dessa vez era a vez dele contar o lado triste de sua história, e é revelado que o antigo império traiu a família dele, e no fim eles foram completamente abandonados pelo seu povo. Mas apesar de sentir rancor dos outros, ele diz que não queria odiar ninguém, até que repentinamente Lisha aparece salvando eles. Mais tarde, ele novamente estava tomando uma encarcada de sua irmã ciumenta, e pelo visto a missão dele foi um completo fracasso. Depois disso, sua irmã oferece um chá que Crucifer tinha dado a ela, mas o que ele não esperava era que ele iria dormir igual pedra depois disso. Enquanto Prota dormia, Crucifer ia ao encontro do nobre para duelar com ele sozinha, mas o cara acaba sugando o poder da governanta dela para poder lutar contra ela sozinho. Claramente o duelo foi completamente desproporcional, e Crucifer acabou levando a pior facilmente. E quando ela revela que sabia de todo o plano dele, o cara começa a lançar um discurso perverso, mas antes que as coisas pudessem piorar pro lado dela, Lux aparece em seu mecha dragão Bahamut, roubando novamente a cena, e ainda diz que não poderia entregar a princesa para ele, e logo parte para cima do pilantra, descobrindo assim que ele roubava as habilidades dos mechas que ele tocava. Mas o sacana é tão covarde que decidia atacar Crucifer, fazendo com que o Prota salvasse para que ele pudesse roubar as habilidades de Lux também. A princesa divina então se pergunta o motivo de ele estar fazendo tudo isso por ela, apesar de eles não terem de fato nenhuma ligação. E por fim ela diz que ele não precisava fazer isso, mas o Prota, como é brabo demais, lança logo uma frase de efeito épica, dizendo que ela era sua preciosa namorada e por isso lutaria por ela com tudo que ele tinha, e a namorada entra aos prantos depois dessa. Com uma frase dessa até eu, né bebê? O cara é brabo. Lux então se prepara para lançar um ataque supremo, e facilmente ele consegue quebrar a barreira do sabotador, derrotando ele em seguida e salvando o dia, juntamente com a bela princesa divina. No dia seguinte, vemos que Lisha estava preocupada com o encontro deles, e elas estavam de vigia na janela. Aqui, a governanta revela que os pais de Crucifer apoiaram ele ser o noivo dela, e com isso, agora eles não tinham para onde correr, a não ser oficializar as coisas. E após a governanta sair, a princesa divina o faz se sentar ao seu lado, dando uma bela recompensa para ele. E que recompensa, papai! E como se não bastasse uma, lança logo uma segunda recompensa também. Cê é louco! Depois dessa, o Prota ficou caidinho nela, e eu também. Mas antes de continuar, eu gostaria de ter uma pequena conversa com você rapidinho. Se você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição do vídeo e no comentário fixado, onde lá você vai aprender os métodos mais práticos e funcionais sem enrolação para poder conseguir realizar o seu sonho de aprender finalmente a desenhar. E o melhor de tudo é que tá por um preço bem acessível, então corre lá para garantir a sua vaga. Após um tempo, vemos uma garota misteriosa, mas não demora para descobrirmos que na verdade era nosso Prota que tinha virado a casaca. É zoeira, logo vocês vão entender o motivo. Voltamos um pouco no passado, onde um rumor estava correndo na escola de que tinha um ser suspeito à solta por aí, atacando as garotas no dormitório, que é mencionado sobre a garota mais forte da academia, até que em certo momento, elas obrigaram o Prota a usar as roupas que vimos recentemente. No presente novamente, ele percebe a presença de alguém, e por fim se depara com a garota mais forte da academia conversando com o gato, mas o Prota acabou sendo surpreendido e salvo pela garota. Mas o gatuno foge em seguida, mas não antes de machucar o Prota com uma adaga. Após fazer o curativo nele, a garota menciona que ele era bem musculoso, pensando que na verdade ele era ela. O nome dela era Celestia, e o Prota revela se chamar Luno, e a conversa deles acaba chegando ao fim, e aparentemente Celestia odiava os homens. Lux estava ficando tão famoso que Crucifer e Lisha estavam começando a querer brigar para ter ele, e vemos que a pessoa suspeita foi visitar o nobre em sua cela, mas não para mandar saudações, e sim para acabar com ele completamente. Na manhã seguinte, Celestia estava falando com a diretora para tirar o Prota dali, e para não dar uma briga maior ainda, a diretora disse que eles poderiam resolver isso com um duelo, e claro que ambas as partes aceitaram. Mais tarde, uma megera nojenta vai visitar Celestia, agradecendo por lutar para tirar o Prota dali. Calma que mais pra frente você vai entender por que essa guria é uma jiboia traidora. Após isso, eles passariam por uma espécie de treinamento em uma ilha distante, e no final do dia, eles estavam acabados, principalmente as garotas. Quando Lux tenta devolver as roupas que as garotas tinham dado a ele, a Cascavel o chama, e vemos que ela tinha armado pra cima dele dizendo que era para ele fazer uma massagem em Celestia. E por fim, ele consegue finalizar a sua missão, apesar de no final se vestir novamente como Luno. E logo a princesa loira diz que queria passar um pouco de tempo com ele no dia seguinte, e após observar um pouco sua espada, por fim eles se despedem. A filha do Tioso então aparece, mas é salvo por Crucifer, que logo percebe que a Sukuri estava ali por um bom tempo, já imaginando que ela estava planejando algo, fazendo com que assim a traidora decidisse se retirar, permitindo assim que Crucifer desse um aviso ao Prota, já que a Naja estava querendo causar a expulsão dele no colégio. Finalmente chegou o dia do Prota passar um tempo com Celestia, apesar
apesar de ser como o Luno, e eles decidem ir a uma loja de biquínis, mas o cara acabou ficando todo envergonhado e sai dali em seguida. Nessa parte eu tenho certeza que muitos aqui aproveitariam essa situação o máximo que pudesse. No fap, guys, no fap. Depois dessa situação constrangedora pra ele, eles aproveitam para descansar um pouco, apesar de Celestia manter uma pose de superioridade, dizendo que ela não poderia descansar por ser quem ela era, fazendo o prota rir em seguida e deixando ela envergonhada. Mas em certo ponto, ela revela um segredo, que na verdade não odiava os homens. Na capital real, as tentativas de encontrar o Ragnarok tinham sido um completo fracasso, já que o ovo que continha a criatura já tinha sido quebrado. No vestiário, a nojenta tenta ludibriar a princesa loira para poder jogá-la contra o prota, mas ela logo diz que não odiava os homens, apenas não sabia como lidar com eles, principalmente os mais novos. Já na praia, as garotas estavam empolgadas para poder aproveitar o dia, porém Lisha estava com medo de que alguém visse a marca dela, e até mesmo a diretora entrou nessa vibe. Finalmente a Divina Dama chega, e claro que ela ganhou esse apelido por ser a mais bela, e as garotas puxam o prota para que ele pudesse vestir novamente roupas femininas, mas ele sai correndo dali e acaba esbarrando com Celestia, deixando ela deveras revoltada com tudo isso. Voltamos agora ao passado recente, no encontro deles dois, e na verdade foi o avô de Lux que tinha treinado a Divina Dama, portanto, ela queria que o prota na verdade ficasse fora de perigo, já que ela se sentia culpada pela morte dele. De volta ao presente, o duelo entre Lux e Celestia por fim aconteceria, e após ambos invocarem seus mecha dragões, a batalha finalmente começa. Porém, o gatuno acabou sendo impedido por duas alunas, que logo descobrem a verdadeira identidade dele e vemos que era a megera de anteriormente, e a pessoa suspeita aparece tocando a flauta dos Abis, enquanto a Cascavel invocava seu mecha dragão. Quando Celestia ia mandar um golpe final em Lux, um monstro gigante surge do subterrâneo, e vemos que Firufy estava bem cansada, e pelo visto, ela escondia um segredo que ainda não nos foi revelado. Por fim, descobrimos que o monstro na verdade era o Ragnarok, e a Divina Dama decide ir enfrentá-lo sozinha, apesar de ser uma péssima ideia, já que o monstro surge novamente. Quando ela estava prestes a ser apagada pela nojenta, o prota salva, e com a ajuda da criatura eles acabaram sendo atingidos. Celestia então acabou revelando uma pequena parte de sua história para Lux, e ele logo revela ser Luno, pedindo desculpas por enganá-lo e invocando Bahamut em seguida. Essa é uma invocação que sempre dá gosto de se ver, e o prota diz que a protegeria a todo custo, invocando assim sua habilidade Reload on Fire, acabando com o Ragnarok. Porém a Cascavel e a pessoa suspeita aparecem, e vemos que o nome dessa pessoa era Hayes, e diz que ressuscitaria o pesadelo de 5 anos atrás, apesar de Lux não se lembrar, e elas acabaram fugindo em seguida. Após fazer os curativos na Divina Dama, ela revela que na verdade estava feliz por ter sido salva por ele, e pede para que ele a ensinasse a lidar com os homens, mas ele acaba fazendo um elogio que deixa ela envergonhada. Pouco depois disso, ele tentava se lembrar do que aconteceu 5 anos atrás, mas não conseguia, e ao perceber algo parecido com um terremoto, uma ruína surge das profundezas do oceano, e por fim a diretora diz que revelaria o real motivo desse treinamento deles na ilha. 9 anos atrás, vemos que o prota acabou deixando os garotos jogarem a culpa da estátua quebrada em cima de Firufy, mas ele aparece antes do julgamento tomando a culpa para si, e pelo visto foi a partir daí que ela começou a gostar de Lux. Voltando ao presente, pelo visto Firufy acabou acordando cedo para a exploração, e Lisha aparece, dizendo que o mecha dragão dele, Bahamut, tinha uma habilidade que poderia aumentar em muito seus poderes, mas ainda não era para ele usar, pois isso poderia acabar com a vida dele. Por fim, a diretora explica o meio de como eles entrariam nas ruínas, e dessa vez não apenas os mechas iriam entrar, mas algumas pessoas também. Eles então finalmente foram teleportados para as ruínas, e após se separarem para investigar melhor, a Divina Dama acabou ficando sozinha, e claro que ela ficou bem triste com isso, mas ela logo é confortada pelo prota e seu ânimo volta novamente. Conforme ele procurava juntamente com sua irmã, eles acabaram encontrando com uma pequena garota suspeita, e quando Crucifer chega para analisar a situação, ela pede para que as garotas deixassem o local, para caso acontecesse alguma batalha por ali, e após elas saírem, ao tocar na face da garota, ela desperta, mas disfarça em seguida e tenta voltar a dormir. A garotinha chamava Crucifer de administradora, e revela que seu nome era Crush. Aparentemente, era para ela saber tudo sobre as ruínas, mas ela acabou perdendo parte de suas memórias. Finalmente, Crush é apresentada para as outras garotas, e pelo visto, Firufy não estava muito bem. Na capital real, uma reunião estava acontecendo novamente, e é revelado que o cara do início do anime fugiu da prisão, e eles planejam usar Lux na luta contra o Ragnarok. De volta às ruínas, eles chegam a uma área de reprodução dos Abis, e repentinamente surge um Diablos novamente, arrancando assim um braço do mecha de Lux. Com isso, eles acabaram sendo pressionados, e Firufy monta em seu mecha novamente para ir a um local específico, fazendo com que o prota invocasse Bahamut para ir atrás dela, e quando chegam em uma espécie de altar, eles são teleportados para fora da ilha, encontrando assim com outro Diablos. Porém, ele logo é imobilizado, e Lux começa a ter fragmentos de suas memórias do passado, e pensa ter visto Firufy nelas. Diablos então volta para acabar com eles, mas o prota finalmente acaba com o monstro, e ao entrar no local em que Firufy tinha caído, ele reconhece a área que era usada para fazer experimentos com humanos há 5 anos atrás, e Firufy estava por lá também, mas quando ela avisa que um Abyss estava por ali, ela acaba grudando no pescoço de Lux, despertando um olhar suspeito.
Voltamos com uma lembrança do Prota, onde o mesmo faz uma promessa para Firufy, e ela ansiava para que essa promessa fosse cumprida. Voltando ao presente, ela acaba desmaiando após recobrar sua consciência, e Hayes aparece mais uma vez apenas para atrasar a vida dos outros, e revela que Firufy na verdade tinha uma semente do Ragnarok dentro de si, e por isso ela estava apenas seguindo ordens que estavam em sua mente. Hayes então sugere ao Prota um acordo, e temos um corte para ele e sua amiga. O acordo dizia que ela daria o comando para Ragnarok salvar ela, porém ele teria que encontrar um meio de abrir a porta mais profunda das ruínas. Quando ela acorda, o Prota acaba cuidando dela, mas percebe que algo de errado não estava certo, e quando ele sai do quarto, se lembra que ela estava com um olho transformado. A diretora então resolve aparecer, e no final ela diz que sua irmã já estava falecida no passado, porém ele acabou não acreditando e ela revela que sua irmã na verdade tinha se transformado em um Abyss, e por isso ela tinha que entrar nas ruínas para descobrir um meio de salvar sua irmã. Depois disso, vemos ele se lembrando de seu passado com Firufy, mas logo é acordado por Lisha, e após ela sair, ele recebe uma ligação de seu irmão mais velho chamado Fulgiro, que diz que se ele realmente quiser salvar sua amiga, bastava ele quebrar o chifre e derrotar o Ragnarok, que era mestre da semente, aquela que estava lá no corpo da amiga dele. Mais tarde ela tinha por fim desperto, mas já sabia que tinha um Abyss dentro dela, aceitando assim seu destino solitário no final. Porém Luke se recusava a abandoná-la e diz que faria de tudo para poder salvá-la, e de volta às ruínas, eles chegam em uma porta misteriosa, que é aberta com apenas um toque de Crucifer. Ao entrarem na ruína, Crush recobrou sua memória, onde basicamente suas ordens era para acabar com todos eles, e novamente o Tinhoso aparece mais uma vez, porém dessa vez com Firufy, que estava sendo controlada pela semente. Quando eles invocam seus mecha dragões para lutarem contra a afiliada do Tinhão, vemos que a amiga do Prota estava dando trabalho e tanto para as garotas, e enquanto elas lutavam, Fulgiro tenta dialogar com Hayes, porém a conversa deles não dura muito, já que a irmã do Prota quebrou o encanto de Firufy com outra flauta, e finalmente ela estava livre do controle da semente. Mas calma que a brincadeira não acabou aí. O Nojo de Pessoa acabou invocando o Ragnarok ainda mais poderoso do que antes, que por sinal ficava mais forte a cada vez que ele era atacado, e com isso o Prota teve a ideia de usar o Overlimit do Bahamut, e enquanto o Lisha ia pegando o código para passar para ele distraía a criatura, e quando aparentemente iria ser o fim do nosso Prota, ele finalmente recebe o código de liberação de Lisha, e acabando com Ragnarok com apenas um golpe, enquanto a megerinha apenas decidiu ir dormir. Após isso, uma pequena festa estava acontecendo graças aos atos de Lux, e a diretora menciona que um evento ainda maior aconteceria em breve, uma espécie de torneio para ser mais preciso. Quando Lisha iria convidar o Prota, o mesmo passou mel no corpo, atraindo a atenção de todas as garotas, e no final ele acabou sendo pressionado a escolher apenas 3 delas. Finalmente o Prota fez suas escolhas, e a primeira delas era justamente Celestia, a Divina Dama, e por sinal, que look é esse, meu consagrado? A guria parece um ser celeste de fato, além de muito fofa. Eles então decidem aproveitar um pouco o encontro, e percebemos que a Divina Dama na verdade admirava muito nosso Prota, e em certo momento ela acabou escorregando, criando uma situação linda de se ver. Depois do encontro com Celestia, sua segunda escolha foi justamente Crucifer, e ele fez companhia a ela em uma espécie de baile nobre que estava acontecendo por ali. Após finalizarem a dança, eles estavam em um pôr do sol aproveitando o resto de seu encontro, e ela disse que a governanta de sua família estava ali para ver como que ela se sairia com seu namorado, e para se despedir, ela pediu por um beijo do Prota, dizendo que ele poderia apenas fingir, mas é claro que ela se aproveita da situação e rouba o beijo dele. No quesito de atitude, essa daqui tem meu respeito total. Sua última companhia seria Firufy, e até mesmo a diretora estava torcendo por sua irmãzinha, mas aparentemente ela apenas queria aproveitar um pouco a companhia do Prota, e permite que ele descansasse em seu colo. Finalizando seu dia cansativo de encontros, Lisha estava à sua espera, um pouco enciumada por ele não ter escolhido ela, mas estava de boa com isso, até que ela pede para que ele fosse seu cavaleiro, já que após a formatura, os deveres dela como rainha iriam aumentar e muito, e ela precisava de alguém forte e confiável para poder protegê-la. Ela diz também que ele poderia pensar com calma, e que não precisava responder naquele exato momento para ela. No dia seguinte, mais uma vez ele estava levando uma encarcada de sua irmã, e repentinamente uma garota suspeita aparece, cujo nome é Kirihime Yoruka, dizendo que na verdade tinha ido até ele para servi-lo, e não para deletá-lo, e quando ela pede pela primeira ordem dele, ele diz que falaria com ela depois com mais calma. Já durante a noite, ele passeava com Yoruka, e pergunta o motivo de ela ter ido até ele, e ela responde que era por causa de um contrato feito no passado com o pai dele. Yoruka então pergunta até quando Lux pretendia enganar as garotas, já que mesmo com seu poder atual, ele poderia tomar controle daquele país quando ele quisesse, e pergunta se ele iria de fato tomar o controle novamente do Império, mas a resposta dele foi que não, que ele não pretendia fazer isso. E do nada a Divina Dama surge, invocando seu mecha dragão, e uma batalha entre as duas divindades estava prestes a acontecer, mas Lisha acabou entrando no meio também, juntamente com Firufy e Crucifer, porém as garotas acabaram levando uma coça de Yoruka, que pelo visto era bem mais forte do que aparentava de fato, e por fim ela se despede de seu mestre fugindo daquela luta. Na manhã seguinte, Lisha estava estudando para seu discurso pós-formatura, como rainha, e o Prota aparece. Enquanto conversavam, ela cita sobre a decisão dele em ser seu cavaleiro, mas novamente diz que não precisava responder ali. Já nas ruínas, vemos o Tinhoso aprontando algo, juntamente
juntamente com suas seguidoras. Depois disso, vemos que Lux e sua irmã estavam em uma reunião do conselho, onde eles planejavam recapturar o reino, onde aparentemente uma operação estava acontecendo contra o atual império, e um membro acabou fugindo da prisão, e a missão do Prota era agir apenas como uma distração para poder colocar o plano deles em ação. E se ele aceitasse, as acusações sobre a diretora e sobre ele seriam retiradas, fazendo com que o Prota aceitasse sem pensar duas vezes na oferta. Mas eles ainda reforçam que ele também deveria vencer o torneio que aconteceria em breve. Enquanto eles voltavam para casa, descobrimos que Lux na verdade só podia usar o Bahamut por apenas 12 minutos, e mais tarde ele estava planejando algo com o modelo mais comum dele, juntamente com Lisha. Novamente reunido com Yoruka, ela acaba revelando uma parte de sua história, e pelo visto a guria passou por maus bocados no passado, inclusive perdeu seu irmão mais novo. Tá explicado o porquê de ela querer derrubar o Império atual. Porém, ainda assim, Lux estava decidido a não derrubar o novo Império, e ela pede para que ele não se auto-falecesse antes que ela pudesse fazer isso por ele, se é que você me entende. Finalmente o torneio iria começar, e vemos que Lux de fato estava determinado a ganhar o torneio a todo custo. Depois de sua luta, ele partiria para a emboscada que o carinha do conselho mencionou, enquanto Lisha teria sua batalha. Porém, em certo momento, ela acabou tendo partes de seu mecha sendo controlados por outra pessoa, atacando assim a plateia sem intenção, e com isso algumas pessoas decidiram levá-la sob custódia, até que de fato tivessem provas de que ela não fez isso intencionalmente. Enquanto isso, Lux ia até a Megera, que o recebe com todo o carinho do mundo, só que não. E como ela é covarde, ela logo invoca vários Abis para lutar ao seu lado, já que no X1 ela não se garantia. Ele então leva os Abis até o local combinado, e logo se retira para descansar um pouco. Temos agora uma visão das garotas, que estavam planejando um meio de poder ajudar a princesa, já que elas sabiam que ela era inocente nisso, e elas desconfiavam de Yoruka, já tendo assim um alvo para poder atacar e resgatar a princesa. O Prota então estava tentando descansar um pouco, e percebe que um ataque estava acontecendo no local em que ele estava. Vemos então que uma criatura completamente colossal tinha surgido juntamente com esse ataque do exército rival, e a batalha entre ele e Lux finalmente começa. Lux já tinha invocado seu Bahamut, ou quase isso, e ele acabou sendo atacado, perdendo assim um braço de seu mecha, e quando o afiliado do Tinhoso percebe que aquele mecha não era o Bahamut original, o Prota finalmente mostra o seu poder, acabando com ele com apenas um golpe. A Cascavel então se aproxima da cela em que Lisha estava, e quando seus servos iriam fazer maldades, Lux aparece roubando novamente a cena, exibido que só ele. Lisha então estava tão envergonhada que mal podia olhar para ele, porém o Prota acaba confortando a rainha, dizendo que precisava da ajuda dela para poder salvar aquele país. Enquanto a garota do Tinhoso lançava um discurso de misericórdia, Crucifer e Firulfi chegam para poder tentar impedi-la, mas como não estava sendo suficiente, a princesa acaba chegando em seguida também. E que entrada épica foi essa, meu irmão? Mas infelizmente ela não tinha o poder suficiente, e o Prota acabou chegando para ajudá-la, fazendo assim uma união temporária de suas habilidades com a dela, adquirindo força suficiente para poder de fato imobilizar o gigante colossal que estava se movimentando, deixando a garota tiltada. Crucifer e Firulfi ficariam responsáveis por aniquilar o restante do exército rebelde, e a guria aparece repentinamente lançando um ataque que partiu a cidade ao meio, ou pelo menos parte dela, com seu mecha chamado Nidog. Enquanto isso, a Divina Dama ficou encarregada de lutar contra a Sukuri, e dessa vez ela não tava ali pra brincar. Ai meu coração, papai. Novamente na princesa, ela tava tendo bastante trabalho para poder lutar contra a Tinhosa, e quando ela percebeu que Bahamut não estava por ali, Lisha atrai a atenção dela novamente. Lux então finalmente chega a um local suspeito, onde Yoruka estava à espera dele para poder deletá-lo da história. A conversa aqui sinceramente durou bem pouco, e eles finalmente começam a lutar. Após a guria contar novamente uma continuação da parte triste de sua história, ela acabou lançando uma habilidade que tinha tudo para acabar com o Prota com facilidade, porém ele usou de artimanhas sentimentais no final e conseguiu amolecer o coração da donzela do mal, vencendo assim um duelo entre eles, mas ainda deixando ela com vida. E vemos que a Divina Dama também venceu sua batalha. Crush estava preparando o ataque supremo que iria aniquilar a cidade, e a princesa novamente estava passando por maus bocados. Quando o ataque estava prestes a ser lançado, Yoruka quebra a esfera que iria disparar a magia, fazendo com que o Prota tivesse a chance de acabar com a garota tiltada de uma vez por todas, e claro, salvando a princesa de cair em queda livre. No Festival da Fundação, a princesa que na real era a rainha, finalmente dá o seu discurso que tanto preparou, e no final apresenta Lux como seu cavaleiro pessoal, e mesmo ele sendo o príncipe do antigo império, ela ainda assim lança um discurso para que as pessoas julgassem ele pelas suas atitudes, e não pelo que ele fez no passado, deixando todos ali esperançosos por tempos de paz que viriam de agora em diante. Mais tarde, enquanto estavam a sós, ele diz que ficou feliz por ela tê-lo apresentado como seu cavaleiro, e vemos que Lux acabou avistando seu irmão mais velho, se preparando até mesmo para atacar se necessário, porém seu irmão acabou se retirando por enquanto. Como se não bastasse a rainha fim do Prota, as outras garotas que estavam disputando por ele chegam também, e dentre elas, é claro que eu prefiro a Divina Dama, ou seja, a Celestia.
Mas e você, qual delas prefere? Infelizmente esse foi o final do anime Saijaku Muhai no Bahamuto. Minhas considerações se vale ou não a pena assistir esse anime é que até que vale a pena sim. Pra mim poderia ter finalizado de um jeito melhor, já que pelo visto não vai ter uma segunda temporada e nem tem continuação do mangá. Porém não espere grandes feitos acontecendo nesse anime. Se comparado a muitos que tem hoje em dia, eu diria que ele é um anime mediano, que sinceramente não faria falta se eu não conhecesse. Porém cabe a você decidir se vai ou não dar uma chance e assistir essa obra. O resumo tá aí, então já dá pra você tirar as suas próprias conclusões se vale ou não a pena assistir. E claro, não esquece de fortalecer com seu like se você gosta do meu trabalho, demorou? Já que eu te ajudei, não custa nada você me ajudar também. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto! E aí meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.